cuidado, tá bom? Porque isso que eu digo falar, não pode falar mal do outro chefe, pode falar mal do outro chefe, não pode falar mal do outro chefe, ok? Então, muito cuidado com isso. Não entra nessa, é roubada total, tá? Dá uma aula francesa, estuda essa resposta. Why did you leave your last job? Essa é crucial, tá, gente? Isso aqui, cuidado quando estiver falando disso. Be careful when you're talking about this. Why you left your last job? Or why did you leave your last job? Keep a positive tonality, because if you are bitching behind other people's back, this is not nice. Sabe o que é? Meu chefe era... Cuidado, tá bom? Porque... isso que eu digo falar, não pode falar mal do outro chefe, pode falar mal do outro chefe, não pode falar mal do outro chefe, ok? Então, muito cuidado com isso. Não entra nessa, é roubada total, tá? Dá uma aula francesa, estuda essa resposta, study your answer, because, if it's hard for you to say in Portuguese, for you to give this answer in Portuguese, imagine in English, okay? So, be careful with that one, alright? Então, mantenha um tom positivo, mostre uma decisão estratégica, falou, olha, realmente não estava mais alinhado com a performance da empresa. Tem até um cliente meu que a empresa mudou muito, eles transformaram porque foi comprada por outra, e ele até comentou, ele falou assim, mudou um pouco os valores, mudaram os valores, e eu achei que não estava mais alinhado com o que eu gostaria de fazer. Há muito tempo atrás eu trabalhei com um cientista, e ele trabalhava com tecido humano, e era uma fase de research and development. Então, fez isso por bastante tempo, o research and development ali daquela tarefa, como gerente de estratégia que ele estava, gerente de produto, ele juntava as duas coisas, né? Mas aí a empresa ela passou por uma estratégia onde, assim, já fizemos o MVP, já avaliamos na área de saúde, já passou pelo processo de liberação do FDA, porque ele está nos Estados Unidos, esse cliente meu, e aí, agora a gente vai precisar de uma fase de crescimento, onde a gente vai precisar escalar. E ele, por ele ter uma cabeça mais científica, ele estava meio assim de escalar do jeito que a empresa queria escalar, lançar em tudo quanto é mercado, lançar em vários países do mundo, enfim, né? E ele achou que não estava mais ali alinhado com o que ele gostaria de estar fazendo, porque ele queria lançar num país, verificar a pesquisa, cientista, né? Uma mente bem científica dele. Ele também com uma coisa muito séria que ele reconstruir pele através de DNA, então você imagina. E aí ele achou que não estava mais alinhado, então ele fez um processo de transição, até foi nesse momento que eu o conheci, ele fez um processo de transição para uma empresa que inclusive estava na mesma umbrella dessa empresa, e ele conseguiu entrar para uma outra startup que a própria empresa estava trabalhando, mas aí, claro, dentro da startup, ele teve que falar com outros diretores, teve que fazer entrevista em inglês, um brasileiro crânio, gente, trabalha nos Estados Unidos, muita inovação, eu falo, brasileiro é criativo pra caramba, né? Inclusive, alguém viu meu LinkedIn? Eu fiz um repost de um biomédico que está estudando na Holanda, e ele conseguiu um breakthrough para a cura de câncer, muito interessante, se vocês puderem, brasileiro, se vocês puderem dar uma olhada lá, olha, é de tirar o chapéu, eu falo, a única coisa do brasileiro é que não fala inglês, e na loteria das línguas o inglês ganhou, então se você está aqui, vai estar com meio caminho andado. Speak English, ok? And that's what we are doing, ok? Se você está mandado embora, como é que você responde essa pergunta? Então, quando você foi mandado embora, corte é corte, não tem o que fazer, tem que ser sincero, não afetando. Mandado embora por justa causa. Alguma coisa, ou enfim. Ei, fiz merda. Não, nem sempre, às vezes. Não, às vezes você pode falar, olha, não teve alinhamento, aconteceu alguma coisa. Não, assim, é importante a gente entender o que aconteceu. Daí, gente, não tem muito o que fazer, né? Você pode até esconder, mas aí até acho que você nem estaria procurando outro emprego. Você estaria procurando um lugar. Até porque você mentir, as pessoas conseguem saber, não? Você não estaria nessa live aqui, porque eu falo com pessoas de luz, gente. Então, assim. Mas se você cometer uma pequena gafe que. Aconteceu. Ó, tem chat lá, o diretor, o dono, enfim. Tem uma cliente minha, ela trabalha para um banco, e ela teve essa situação. Isso é uma história real. Ela não sabia, aí ela quis ajudar, né? Mas aí entrou no compliance e foi mandada embora. Ela trabalhava para o Citi na época,
E o Citi, você não pode abrir conta para a pessoa sem a pessoa estar presente na agência. Isso há muito tempo, já faz muito tempo isso, há muito tempo. Quando eu comecei a carreira de coaching. E o que ela fez? Era uma pessoa que, assim, era uma senhora que tinha dificuldade de locomoção e tal. O que ela fez? Ela passou na casa dessa senhora, pegou os documentos e levou para o banco. E deu a entrada e depois ela levou o processo para assinar. Era até uma prática antiga, hoje já não existe mais isso. Mas na época era compliance, porque o cliente tinha que vir. Só que ela tinha vindo de um outro banco, ela não percebeu isso, porque não tinha acontecido, aconteceu, e ela foi, achou que estava ajudando. Só que ela não sabia. Mas aparentemente ela tinha assinado um termo lá de compliance, que vem aquele 50 páginas que você lê no primeiro dia de trabalho, você nem, você vai lá e assina. E ela falou, eu devia ter ido, porque não prestei atenção. E foi mandada embora. Quando ela foi trabalhar num outro banco, ela disse, olha, eu fui mandada embora por justa causa, aconteceu isso eu não sabia, foi uma falha minha, não li, inclusive ela é advogada, e ela falou assim, eu como advogada deveria ter lido, então erro meu, passou, não prestei atenção, então mereci. Não foi uma fé, não foi uma fé, então acontece. Então quando é nesse caso, você tem que ser sincero, não tem jeito, ok? Precisa falar a verdade, porque senão vai descobrir. Por quê? Porque as pessoas... Dependendo do cargo que você for, dependendo da função que você for, eles com certeza vão interferir em contato com as suas referências, of course. Então, careful with that, ok? Então, mantenha tom positivo sem falar mal de chefe. Estratégica, ver o que você vai falar, por isso que eu estou falando para vocês treinem o que você vai falar. Foca no crescimento. Então, por exemplo, essa cliente, ela falou, mas eu estou aqui para aprender. A primeira coisa que eu vou entender é de compliance para não ter uma desse, né? Ok? Então é importante a gente saber disso. Aqui tem um exemplo, ó. I left my last job because I was looking for new challenges. New challenges, always very good, ok? Porque você está buscando novos desafios and new opportunities to grow in a more dynamic and innovative environment. I'm grateful for everything I've learned, especially working with cross-functional teams. Aqui o que aconteceu? Ela falou, estou procurando, ela ou ele, eu estou procurando novos desafios, novas oportunidades de crescer, cheguei num lugar que eu não cresceria mais, então eu estava muito tempo estagnada mesmo, eu precisava de um pouco de fresh air, e eu não estava entregando como eu deveria, já estava X anos na empresa, então eles acabaram me mandando embora, mas hoje eu entendo, percebi, mas aprendi muito naquela empresa, I learned a lot, especially working with cross-functional teams, então trabalhei com times do mundo inteiro, times diferentes, e foi legal. E aí você começa a mudar